Sem nem perceber, você está programado para sofrer. E o que eu estou prestes a te revelar hoje pode mudar a tua história e a história das futuras gerações da tua família. Pela primeira vez, você vai entender por que você é do jeito que é. E eu vou te mostrar, baseada na ciência, de que existe uma programação invisível rodando aí e que te faz sofrer, te sabota, te aprisiona, mesmo que você nem perceba. Mas esse vídeo não é apenas para você entender como que funcionam esses programas, mas principalmente para você aprender a liberar esses bloqueios do teu corpo e da tua mente. Já deixa teu like, que o meu objetivo com esse vídeo é te ajudar a navegar por esse mundo de uma forma mais leve, mais feliz. E se você é do tipo que precisa de um monte de imagens piscando na tela para você se manter focado, supera isso, porque hoje você vai silenciar e se entregar para essa conversa. A tua alma estava aguardando por essa conversa, mas a tua mente, essa vai falar para você pular de assunto, pular de vídeo. E se você ceder, esteja ciente de que você está reforçando essa programação invisível. O teu cérebro e o teu corpo carregam algo que talvez você nunca tenha ouvido falar dessa forma. São programas automáticos de sobrevivência. São como programas silenciosos instalados na tua mente subconsciente e até mesmo no teu corpo físico. Aqui na mente ficam os programas mentais, as crenças, os julgamentos, os padrões de pensamento. Aqui no corpo ficam as memórias emocionais, tudo aquilo que o teu corpo aprendeu a sentir e repete, muitas vezes sem nem que você perceba. E esses programas, eles começaram a ser codificados desde muito cedo, ainda na sua infância, quando você ainda era um ser completamente aberto, sem filtro, absorvendo tudo ao teu redor. Você dependia de figuras de autoridade, seus pais, avós, cuidadores, professores, e foram eles que, mesmo sem perceber, começaram a te ensinar como ser no mundo. O que é certo, o que é errado, o que é perigoso, o que é seguro, o que merece amor, o que atrai rejeição. E assim você foi formando um modelo de realidade, um conjunto de crenças, interpretações e emoções que viraram padrões de resposta, como atalhos neurológicos. Pensa aqui na tua mente como um computador rodando programas de fundo. Esses programas, eles são silenciosos, mais ativos, que operam sem que você perceba. Você passou, às vezes, por experiências como decepções, humilhações, frustrações. Talvez você tinha que ser muito perfeitinha para receber amor, o amor condicional, não é? Talvez você teve que se mostrar muito forte para ser reconhecido. Talvez a tua primeira paixão terminou em frustração. Talvez você tentou se expressar e aí foi ignorado ou foi culpado por sentir demais, por chorar demais ou falar demais, perguntar demais. E cada uma dessas experiências, algumas até sutis, outras traumáticas, elas foram registradas como linhas de códigos nesse teu sistema inconsciente, como programas que continuam rodando automaticamente, moldando a forma como você vive até hoje, mesmo que a tua mente consciente nem se lembre. E esses programas hoje, eles se manifestam como os teus hábitos, teus medos, teus gatilhos emocionais, autossabotagem, a tua forma de amar, como você se permite receber amor e até quanto você acredita ser merecedor de ter uma vida feliz. Aqui vai uma importante descoberta da neurociência e da psicologia somática. O nosso corpo guarda tudo. Se você passou por uma rejeição, uma perda, um acidente, algum tipo de abuso, seja verbal, emocional, físico, o teu corpo guarda tudo. E ele continua reagindo como se você estivesse lá, como se você fosse aquele ser que não tinha recursos emocionais, maturidade para saber como lidar com aquela situação. O que você viveu virou um código. Essas experiências, mesmo aquelas que você não lembra mais ou foram sutis, elas ficaram registradas, gravadas
como uma espécie de download instaladas na tua mente subconsciente. E é a partir delas que se desenvolveu a tua forma de estar no mundo, de reagir, de se proteger, de tentar se encaixar, de buscar aprovação ou de fugir da dor. Esses sistemas, eles não são instalados apenas na tua mente, mas eles estão impregnados no teu corpo, no teu sistema nervoso, endócrino e até imunológico. Por isso que é tão difícil quando você tenta fazer alguma mudança na tua vida, porque o teu corpo, por mais que você queira a mudança, o teu corpo ele vai reagir como se ainda estivesse naquela situação que te bloqueia. Como, por exemplo, se você foi uma criança que é um exemplo até bem comum, que é da escassez. Se você foi uma criança que ouviu muito seus pais brigando por dinheiro, ou se cresceu ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore, então muito provável que você desenvolveu ali um sistema, uma programação de escassez, de sobrevivência financeira na tua vida. E quando a gente vive nesse sistema operacional de escassez financeira, qualquer sensação de abundância, de leveza, parece até perigosa, parece fake, a gente fica desconfiado. Aquela crença que a gente escuta muito de que o que vem fácil vai embora fácil. Isso é a tua programação que te faz desconfiar do que é leve. E veja que coisa bizarra. Isso nem é porque você pensa essas coisas de fato, mas porque o teu corpo, ele aprendeu a viver no desconforto. Aprendeu essa programação de se sentir seguro no desconforto, porque o desconforto é o conhecido. É como aquele tipo de relacionamento que você já sabe que te faz mais mal do que bem, só que ainda assim, por mais sofrido, mais doloroso que seja, você permanece. Quem nunca, né? Isso acontece porque tem uma programação rodando aí. E por mais sofrido, mais doloroso que seja, é difícil sair, mesmo quando se quer sair, porque esse sistema te oferece uma falsa sensação de controle. E aí que se fica tanto tempo. E aqui entra um ponto que a maioria das pessoas não está consciente, mas a ciência já confirmou com estudos em genética e comportamento. Pode existir uma dor aí que não é sua, só que ela vive em você. Você já ouviu falar em epigenética? Epi significa acima, mais genética. E essa área ela estuda fatores externos ao DNA, como o ambiente, o estresse, os traumas e até a cultura familiar. Ativam ou desativam genes dentro de nós. Bruce Lipton, um dos biólogos pioneiros nessa área, ele explica que não é o DNA em si que determina a tua realidade, mas fatores do ambiente, como que o ambiente conversa com esse DNA. Você pode herdar não apenas a cor dos olhos, os cabelos dos seus ancestrais, mas também padrões de medo, de escassez, de não merecimento, até de culpa. Por isso, muitas vezes, um padrão de sofrimento que você roda aí pode não ser exatamente de uma história vivida por você, mas de um padrão que você herdou sem você nem saber, de uma dor não curada que veio antes de você. Vamos lá, se por exemplo a sua mãe, a sua avó passou por situações severas de pobreza, mesmo que você nunca tenha passado por algo parecido, esse tipo de programação está impresso no corpo delas e foi transmitido biologicamente para você, mesmo que você nunca tenha passado por algo parecido. É como se a gente estivesse rodando programas que não foram escolhidos por nós, nem vivenciados por nós, mas estão instalados, mesmo que a gente não tenha passado por nada que tenha gerado essa programação, passado aqui na nossa experiência terrena. Mas é algo que a gente herdou silenciosamente como um código passado de geração em geração. Pesquisadores da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, eles fizeram um experimento que virou um marco no estudo da epigenética. É até difícil falar de experimentos em bichinhos, mas eu vou trazer esse relato aqui porque vai ser bem importante para vocês conseguirem entender. Nesse experimento, eles expuseram ratos machos ao aroma de flor de cerejeira ou de laranjeira. Não, acho que é de cerejeira mesmo. Eles colocavam em sequência o aroma, o perfume da flor de cerejeira e depois aplicavam choques nesses ratos.
E aí foram algumas vezes repetido esse ciclo, até que chegou ao ponto que eles simplesmente só deixavam eles expostos ao perfume sem choque, mas ainda assim aquele perfume era um gatilho para eles já entrarem em pânico, com medo do choque, mesmo não vindo choque. Depois de algumas repetições, esses ratos machos associaram o cheiro da flor de cerejeira, que é totalmente inofensivo, eles associaram ao choque. Então, apenas sentindo esse aroma, sem mesmo levar o choque, eles já entravam em pânico, sentiam medo. Mas aqui está o ponto crucial. Depois, esses ratos, eles namoraram com ratas fêmeas que não participaram desse experimento com a flor de cerejeira, nada disso, nem choques. E esses ratos cruzaram com as fêmeas, então nasceram filhotes. E aí que está. Esses filhotes que nunca tinham sentido nenhum tipo de choque, quando expostos ao perfume da flor de cerejeira, adivinha o que acontecia? Sem eles nunca terem levado nenhum tipo de choque, apenas ao sentirem o aroma da flor de cerejeira, sem verem os seus ratos pais tendo alguma reação, simplesmente eles entravam em pânico. Eles tinham já um gatilho, já estava impregnado no corpo deles, impresso esse código de trauma, mesmo sem eles nunca terem vivido isso. A programação do trauma foi passado de geração para geração. O simples aroma inofensivo da flor de cerejeira virou um gatilho de terror celular impresso no corpo daqueles descendentes, ou seja, um programa invisível, herdado. É um experimento em ratinhos confirmando o que já era observado há muito tempo em nós humanos. E assim acontece, você pode nunca ter passado pelo trauma original, mas o teu corpo sente, ele reage, ele se contrai, como se estivesse revivendo algo que você nem sabe explicar. Esses programas subconscientes que a gente carrega, eles estão mais que vivos dentro de nós, mesmo que a gente não tenha consciência deles. E eles influenciam até nas nossas escolhas mais simples do dia a dia, estão te influenciando nesse exato momento. Até os seus hábitos alimentares, como você se veste, o que você tolera em um relacionamento, situações de decidir ou não uma oferta de emprego, uma oportunidade de sociedade, ou confiar em alguém, ou aguentar um relacionamento que te sufoca. Tudo acaba passando por esses programas como um filtro, como se a tua vida toda estivesse sendo guiada por essas configurações mentais e emocionais. Ficou claro, né? Esses programas invisíveis, eles moldam como a gente pensa, como a gente sente, como a gente decide, como a gente se comporta. É por isso que muitas vezes a gente se pega repetindo padrões, repetindo os mesmos erros. Muitas vezes a gente quer fazer uma mudança, por exemplo. A gente quer de forma consciente, só que por alguma razão não age de forma alinhada, de acordo com aquilo que a gente quer. Se você sente que repete os mesmos padrões, seja no relacionamento, no trabalho, na tua vida, você não está sozinho. A maioria de nós vive dentro desse ciclo repetitivo. É como se a gente estivesse circulando sem parar em uma sala onde as paredes são feitas de memórias. Em algum momento da nossa conversa aqui, você já conseguiu se auto-perceber, já conseguiu notar que você tem alguma programação invisível rodando aí? Se você já conseguiu ter essa observação, eu te convido a ter uma postura diante disso. Escreve nos comentários: eu escolho reprogramar mente e emoções. Mas não escreve simplesmente como um comentário qualquer, escreve com intenção, como um ritual essa afirmação. Essa não será apenas uma frase solta, mas será uma forma energética de sinalizar para você mesmo, para o universo, que você está pronta para a mudança. E quando a gente escreve, a gente materializa. Quando a gente lê o que a gente escreve, a gente ancora. E quando os outros ainda leem o que a gente escreveu, essa energia, ela se multiplica. Enquanto você escreve, vamos recapitular. Essa altura a gente já viu junto que muitos dos nossos comportamentos de hoje foram moldados por dois grandes caminhos. Alguns programas nasceram nas suas próprias experiências de vida, especialmente aqui na infância, quando tudo era
absorvidos sem filtro. E também tiveram os programas que vieram antes de você, herdados de gerações anteriores, como memórias emocionais passadas adiante. Agora, reflete aqui comigo. Quem quer conscientemente para a sua vida que esses programas invisíveis estejam rodando e moldando a vida? Ouso dizer que ninguém, não é? Mas ao mesmo tempo que você não quer, sabia que você alimenta muitos desses programas de forma inconsciente? A maioria das pessoas pode passar a vida inteira alimentando esses programas sem nem mesmo perceber. Só que esse é um assunto também profundo. Eu prometo dedicar um vídeo exclusivo para ele. Se inscreve aqui no canal, ative as notificações para assim que eu publicar você ser avisado e poder assistir para saber como esses programas são alimentados e como cessar, parar de abastecer esses programas que você não quer para a tua vida. Agora vamos ao trabalho interior, que é isso que vai mudar a tua história. E eu sei que é difícil olhar para isso, é difícil mudar. Por isso que eu quero te mostrar o caminho que realmente transforma. E ele começa aqui. E o mais desafiador é que esses tipos de programas invisíveis, eles perpetuam de geração por geração, até que alguém se depare com esse tipo de conhecimento que você está tendo aqui e a partir disso tenha consciência suficiente para decidir. Isso termina aqui. E hoje, além de você ter tomado consciência desse tipo de programa, você vai aprender o que fazer para reprogramar mente e emoções. Tome consciência, em primeiro lugar, que é difícil mudar esses programas porque eles ficam disfarçados de proteção, mesmo que, na verdade, eles são uma prisão. E mesmo você sabendo que quer mudar um programa ou sabendo de forma consciente o que seria melhor para você, mas entre o saber e o fazer acaba existindo uma travessia. E o Dr. Joe Dispenza, ele explica isso de forma muito clara. A linguagem da nossa mente são os pensamentos, a linguagem do nosso corpo são as emoções. E mesmo quando a mente decide que quer mudar, o corpo ele está viciado nas emoções antigas, as que ele já conhece. Por isso, na maioria das vezes, você pensa de um jeito, mas age igual. Você até começa um novo ciclo, você quer conscientemente mudar, mas volta ao padrão antigo, não porque não quer, mas porque o teu corpo está condicionado a sentir o que já está programado, o que já está nessa programação invisível. Mesmo que essa programação seja densa, seja pesada, seja sofrida. É como se essa programação te puxasse de volta para o teu antigo eu, mesmo que esse antigo eu esteja em sofrimento, esteja todo bloqueado. E por mais que você esteja aqui e tenha uma intenção nova e boa, o teu corpo ele está programado para a versão anterior, para aquilo que já é conhecido. Então vamos agora amarrar esse entendimento com bastante clareza. Como a gente falou, a linguagem da tua mente são os pensamentos, a linguagem do teu corpo são as emoções. O problema é que com o tempo elas se fundem. E aí o que você pensa, você sente. O que você sente, você volta a pensar. E então você age de acordo com isso. Você pode, por exemplo, decidir de forma consciente. Eu quero uma vida com mais leveza, eu quero hábitos saudáveis. Só que mesmo que você decida de forma consciente, o teu corpo ele vai vibrar o que está programado, ele vai continuar pulsando, vibrando. Controle, rigidez, falta de merecimento. E aí, adivinha? Isso ali é que vai comandar o teu comportamento. Como o Dr. Joe Dispenza fala, é o teu condicionamento do eu do passado. Um estado de ser condicionado ao passado, à tua versão, aquela que você não quer mais. Você entende? Mesmo que de forma consciente você queira uma mudança, os teus pensamentos podem continuar os mesmos, as tuas emoções as mesmas, e aí também as tuas ações se repetem. Isso faz as suas experiências se repetirem. Veja aqui o ciclo. Os pensamentos, eles geram as emoções. As emoções, elas geram os comportamentos. E esses comportamentos, eles reforçam os pensamentos. E tudo isso reforça
a tua imagem interna, o que faz com que aquela programação invisível fique funcionando, aquela que você não queira de sofrimento, fique funcionando de vento em polpa. E então você nem percebe, mas fica rodando esse mesmo programa dia após dia. Por isso que se você muda o cenário, muda o par amoroso, muda o trabalho, se nada muda dentro de você, a experiência emocional continua sendo a mesma, continua se repetindo, porque a sua energia vibracional continua a mesma. Grava isso, a tua energia vibracional permaneceu, então ela vai se alinhar às mesmas frequências, aos mesmos padrões que você já viveu. E quanto mais você sente frustração, ansiedade, medo, escassez, mais essas emoções alimentam a tua vibração. E a tua vibração vai gerar que realidade? Vai gerar leveza? Vai gerar amor, alegria? Não, vai ser mais do mesmo, mais daquilo que você está emanando. Você entra nesse looping, mas aqui está a parte fenomenal. Todo esse ciclo, isso tudo pode ser quebrado, pode ser dissolvido. E chegou a hora da virada, papel e caneta na mão, e você a partir de agora vai aprender como dissolver esse ciclo. O que precisa acontecer dentro de você para você conseguir viver o novo, para que essa mudança de programas não fique apenas numa intenção, mas seja a tua nova realidade. Eu sei que para algumas pessoas entender todo esse processo, aprender essas etapas que eu vou falar, já é um super passo e conseguem se libertar sozinha a partir dessas etapas que eu vou ensinar. Mas eu também sei que para algumas pessoas ouvindo isso podem sentir, eu já tentei de tudo, já li centenas de livros, já fiz muitos cursos, mas algo me trava. Se esse for o teu caso, se você precisa de algo que vá além da mente, para isso que existe o meu trabalho de terapia vibracional. É um caminho inteligente que acessa a raiz desses bloqueios sem que você precise de fato revisitá-los. E então limpa essa programação, a origem desses bloqueios, harmoniza a tua vibração e te sintoniza com a vida que você realmente quer. Se você sentir esse chamado, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo explicando como funciona o processo e também se há disponibilidade. Mas saiba que você pode conseguir tudo isso sozinho. O meu programa de terapia vibracional é um programa avançado para acelerar os resultados, porém você pode conseguir liberar, dissolver essa programação a partir das etapas que eu vou te passar aqui. Vamos lá, etapa 1. Torne-se consciente do programa. O primeiro passo é se tornar consciente daquele programa que está operando ali em você. E isso significa descolar-se da emoção. Você vai meio que observar o pensamento enquanto ele acontece, não deixa para quando ele já dominou tudo. O Dr. Joe Dispenza até chama isso de entrar no papel do observador do eu e não do repetidor do eu do passado. No Kybalion, isso é explicado como a lei do mentalismo. Tudo é mente, e quem domina a mente domina a realidade. Quando você se torna observador do eu, você toma consciência de que você está além dessa memória emocional. Você já não é o programa, você só observa ele. Você é a consciência por trás dele. E esse espaço aqui é ouro, porque ele já te traz clareza, paz e te permite ir para a próxima etapa. Então, a segunda etapa é modificar conscientemente o comportamento. Essa segunda etapa é você fazer uma escolha diferente, mesmo que seja pequena. Você vai aplicar o que Daniel Siegel fala, ele é um neurocientista interpessoal. Ele chama de neuroplasticidade autodirigida. Se antes, diante de alguma rejeição, você se fechava, né, por exemplo, agora você respira e se pergunta: o que uma versão curada de mim faria aqui, nesse momento? Essa pergunta simples, ela ativa outra região do cérebro. Isso é comprovado pela neurociência. Quando você faz algo diferente daquele teu padrão automático, você começa a construir novas conexões neurais. E fazendo isso de forma intencional, consciente, o teu cérebro começa a se reorganizar. A Louise Hay, ela tem uma frase que eu gosto muito. Cada pensamento que escolhemos é como uma semente
É como nutrir uma semente. Cada pensamento que escolhemos é como nutrir uma semente. Olha que lindo isso. Então, aqui você vai plantar no teu corpo o que você começou a acreditar na mente. Fará algo diferente do que o velho programa faria. Agora vamos para a terceira etapa, que é o sentir. Você vai fechar os olhos por 2 minutos e imaginar no corpo essa versão tua livre de programas de sofrimento. Como é você livre de sofrimento, livre de ansiedade, com leveza, livre de culpa, de preocupações, livre de insegurança, de autossabotagem? Como seria essa versão sua? Como essa versão se sente? Imagina e sinta aqui no teu corpo a leveza de ser você na essência. O teu corpo ele não sabe a diferença daquilo que está acontecendo de fato agora e o que você está imaginando quando você tem intensidade emocional. Então, capricha ali e se renda a esse momento. Etapa 4. Repetir até que esse novo vire natural. A quarta etapa é talvez a que eu considero mais desafiadora e que eu observo também em alunos e em clientes. É a questão de repetir esse novo padrão até que ele vire algo familiar, como aquela programação de sofrimento é familiar. Agora a gente tem que trazer esse novo padrão para ele se tornar conhecido para o nosso corpo, para a nossa mente. Mas o teu corpo, ele vai resistir. Ele vai querer voltar para o velho conhecido. Ele vai dizer, isso não parece certo, isso não parece legal. E então você vai sentir desconforto, vai até sentir que não está sendo você. Mas isso é mágico, porque é sinal de que você está saindo do programa automático que roda aí e que te faz se identificar com o sofrimento. É aquele teu corpo viciado nas emoções do passado. Não é a tua essência, não é a tua alma. Então, sim, você está deixando de ser aquilo tudo. Isso é ótimo. O Dr. Joe Dispenza, vocês já viram que eu gosto muito, ele explica que quando a gente consegue interromper esse ciclo, a gente está literalmente reconfigurando todo o nosso sistema nervoso. E o Kai Balion, ele chama isso de transmutação mental. É o ato consciente da gente transformar uma vibração inferior por uma superior, por meio da intenção e da repetição. Então, sim, vai ser desconfortável, principalmente no início. Tome já consciência disso, porque a gente tende a entender como seguro aquilo que já é conhecido, que é familiar, mesmo que isso nos entristeça, que isso nos machuque. Então esteja consciente e observe a tua própria resistência, porque ela vai acontecer. Quando você quer seguir essas etapas, mas o teu corpo, a tua mente não vão te deixar. Esteja consciente disso, porque é isso que você conhece, é desse modo que você já está acostumado a operar. Aquela velha segurança fake, onde a gente acha que tem algum controle porque podemos de certa forma prever o resultado. Então, se acostuma com esse desconforto, porque esse desconforto te mostra que você está começando a sair dessa programação automática. O desconforto é, na verdade, o novo, é o desconhecido, é o novo passo, é a tua nova versão. Então, um resumo aqui para ficar bem claro. Primeiro você observa o programa, certo? Sem se fundir com ele, você é observador. Depois você faz uma escolha diferente, aquela que a tua nova versão curada faria. Então você treina o teu corpo de forma emocionalmente para sentir essa sua nova versão, completamente em paz, leve, feliz. E aí você repete com intenção, mesmo sentindo desconforto. Esse é o caminho que vai tirar você desse programa de sofrimento. É o caminho da mudança real. Não é instantâneo, não é confortável, mas é muito possível e é natural. É parte de quem você é na essência, na tua essência mais pura. Ele te traz de volta para você, porque ele tira essas camadas que colocaram em você, que não são, na verdade, a tua versão pura, a tua essência clara, límpida. Essa é uma oportunidade para você se libertar de todos esses programas de sofrimento, esses ruídos que não são você. E essa foi a minha contribuição aqui hoje.
Beijos de luz e até a próxima conversa mágica.